Nas colinas tranquilas da França, uma antiga fortaleza dorme atrás de sua própria sombra. Suas paredes resistiram por mais de 7 séculos e agora permanecem sozinhas. Lá dentro, o tempo não passou. Poucos lugares dessa época permanecem tão completos. Menos ainda restam para cair no silêncio sem ninguém para cuidar deles. Então, para essa exploração, eu não apenas visitei, passei a noite dentro de um dos seus antigos quartos para começar essa história exatamente onde o último capítulo terminou. Olá e bom dia! Acordando deste quarto incrível. Foi uma noite bastante difícil, desafiadora para entrar aqui, escalando um enorme muro fortificado, mas conseguimos. E você pode entender, eu definitivamente preciso de uma boa xícara de café, mas talvez haja algo ainda melhor que vai me ajudar. Um belo passeio por este castelo incrível, então sem mais delongas, pessoal, vamos lá. O castelo que estamos explorando hoje tem mais de 700 anos. No início dos anos 1300, seus primeiros nobres residentes fortificaram este topo de colina, sem saber por quanto tempo sua criação sobreviveria a eles. Através de conflitos medievais, dinastias em mudança e séculos de herança familiar, a estrutura só ficou mais forte. O que resta agora é um raro sobrevivente e, embora o lugar esteja abandonado hoje, sua história continua presente. Então, pessoal, estou usando meu lenço contra a poeira, troquei minha calça do modo dormir para o modo exploração, estou usando luvas. E vamos começar esse tour pelo corredor principal. Já fica muito evidente que essas pessoas eram claramente caçadores apaixonados antigamente. É uma estrutura muito histórica, com certeza. Você gosta das entalhes intrincados nesse banco? Incrível. O que sempre é legal nesses bancos é que tem um espaço para guardar coisas. Um boneco de macaco e também alguns brinquedos de criança. Também ficou claro que havia crianças pequenas crescendo aqui no passado. Agora, isto aqui é uma entrada lateral do castelo. Você pode ver claramente as teias de aranha. O armário aqui está completamente tomado por mofo, coberto de mofo, especialmente mofo branco. Na verdade, há um guarda-roupa. As roupas ainda estão todas dentro. Guarda-chuvas, cabeças. É incrível. Este lugar é realmente maravilhoso nos livros, e estamos apenas começando. Olhe para este ornamento precioso aqui. Pelos já lindos, encontre maravilhosa lareira de pedra. Mas ainda assim, ferros antigos enferrujados ali. Olha isso.
Incrível, Jesus Cristo. Acho que essa propriedade já estava de pé. Durante as guerras de religião na França, no final dos anos 1500, esta região foi devastada por conflitos entre católicos e protestantes. Diversas propriedades foram confiscadas, queimadas ou não resistiram àquele século, mas castelos fortificados como este, com paredes grossas, torres e terrenos naturalmente defensivos, muitas vezes se tornaram pequenos refúgios ou postos avançados. Alguns foram destruídos, mas poucos resistiram. E quando você olha para a estrutura aqui, a idade da pedra e a forma como ela foi construída para resistir ao tempo, fica claro que esta propriedade existe há muitos anos. Outro maravilhoso castiçal de parede aqui, com uma marcenaria incrível novamente. Mais guarda-chuvas aqui e bengalas, todos ainda perfeitamente no lugar. Olha, este aqui até tem uma cabeça de pato. Todos os troféus de caça. Coisas enormes, cabeça de cervo aqui. Patos retornando para cá. A palavra francesa para pato é canard. E isso está em cima desses óculos. Uau, alguns óculos. Olha isso. Este brasão heráldico é um lembrete das famílias que reivindicaram este lugar muito tempo depois de suas origens medievais. Não é um brasão oficial, mas um símbolo de status esculpido para mostrar sua linhagem, que ainda importa dentro destas paredes. E você não vai acreditar no que nos espera no próximo cômodo quando abrirmos a próxima porta. Para outro espaço encantador. É claro, eu entendo você. É muito difícil entender como uma propriedade como essa pode simplesmente ficar ali em silêncio, cedendo lentamente ao destino imposto pela natureza. É difícil de acreditar. Quando Oatigi Corpo, o último proprietário, faleceu, esta propriedade entrou em um longo e complicado processo de herança, daqueles que podem congelar um imóvel na França por anos. Altos impostos de sucessão, múltiplos herdeiros e regulamentos rígidos de patrimônio podem transformar até mesmo um castelo querido em um verdadeiro quebra-cabeça jurídico. Ninguém consegue resolver rapidamente. Então, o castelo esperou, não abandonado por escolha, mas mantido em limbo até que seu futuro pudesse ser decidido. Vamos apenas recomeçar aqui, neste canto, apenas pequenas molduras adornando a da parede. La Bergère dos Alpes. É sobre os Alpes franceses e estamos na região dos Alpes. Na verdade, hoje, isso é uma coisa que ainda não te contei. Provavelmente foi um dos antigos proprietários. Alguma decoração com velas. Uau, olha só. Isso costumava ser um desenho de castelo feito por uma criança em 1960. Novamente, alguns esporos de mofo aqui.
alguns lápis e alguns itens de artesanato, quebra-cabeças infantis de novo. Aqui, diz o nome da pessoa que provavelmente fez as esculturas nessa lareira. Entalhes feitos à mão e com maestria. Outro brasão de família ali, coberto de mofo branco, de novo. Quem pensa que este lugar está livre de poeira, está enganado, como pode ver. Uau, olha lá aquele pássaro. Isso é perceptível. A umidade também está agindo. O lugar das condições frias não é mais aquecido. Como era no passado, quando era um lar cheio de vida. Bela luminária aqui. Aliás, está muito ventando, como eu disse, estamos na região das montanhas alpinas. Já é primavera, mas definitivamente não parece um dia de primavera. Também está bem frio hoje. Mas olhe para esta pintura aqui na moldura dourada. Mais algumas dessas molduras pequenas. Aqui temos bastante espaço para armazenar, especialmente bebidas alcoólicas. Muitas garrafas, 1900, 1934. Esta porta, na verdade, está conectada a outra parte. Vamos ver isso mais tarde nesta exploração. Olha essa mesa, uma peça linda de novo. Olha os detalhes, as chaves e as fechaduras, as alças. Eles prestaram tanta atenção ao refinar essa peça de mobília. Só para você saber, esses são falsos. Na verdade é tecido. Belo tapeçaria. Essas plantas também são falsas. Ou eles poderiam colocar alguns jornais legais, revistas dentro. Eu simplesmente adoro o fato de que tudo está tão intocado. Provavelmente, se eu levantar isso, você vê que tem uma camada de poeira. Isso aqui é uma verdadeira geleia, pessoal. E conectado, isso mesmo, um passo subindo. Conectada a este cômodo, há uma pequena biblioteca, ainda com muitos livros. Além disso, se você olhar para os cantos, você pode perceber claramente que este prédio está vazio e que ele não é mais realmente mantido há vários anos. Muitos livros, principalmente, também alguns que parecem mais modernos, mas olha isso, não está completo, mesmo assim, absolutamente lindo. Era assim que ficava quando estava fechado, e agora você podia levantar assim. E seria uma maneira super elegante e também convidativa para os seus convidados, tipo, ok,
Aqui está seu copo, senhor. Aqui está seu copo, senhora. Aproveite a bebida e veja. Eles realmente parecem espécies de colecionador. Talvez até algum tipo de prêmio que eles receberam. E aqui estão mais alguns volumes antigos. Eu acho também não extremamente antigos. Uau! E isso é só nas 2 primeiras salas que vimos até agora. Então é isso, vamos continuar agora. E eu simplesmente fiquei completamente impressionado com tudo o que vi até agora. Então, mal posso esperar para mostrar isso para você e espero que você goste. Isso é só o começo. À frente estão quartos intocados, alas esquecidas e espaços que ninguém entrou há anos. E mais tarde eu até vou subir em uma das torres do castelo. Então, deste corredor, vamos para o outro lado agora. Na verdade, não se assuste. Encontramos outros exploradores lá dentro. Conversei com eles e estavam animados para aparecer no vídeo. E aí, galera, que espaço incrível é esse? Acho que chegou a hora certa. 1h48 está bom. É sábado. Sim. É muito louco. Então, a data está certa nesse negócio. Bem, também tem muito mofo aqui nessa mesa. Dá para ver de novo, está completamente coberta de poeira. Mas se olharmos essas fotos, na verdade temos uma lembrança próxima da vida que existia anteriormente neste lugar. Nesta aqui, podemos ver a propriedade do castelo e uma mulher montando um cavalo neste jardim aqui. Podemos ver cachorros dentro, e aqui eles estão realmente passeando no jardim. E este é o fosso. E eu acho que sim, esta é a ponte que leva ao pátio interno do castelo. Maravilhoso relógio do vovô. Que espaço gigante. Como acabei de mencionar, ok? Isso é interessante. Parece que eles queriam fazer algumas obras de restauração aqui, talvez nos azulejos do chão, tapetes bonitos. Há muito mais fotos de novo. Ah, olha, essa é a porta lateral que acabei de mencionar. Provavelmente a mulher foi a última senhora a morar aqui. E talvez o homem à direita fosse o marido dela. Isso já esteve dentro do castelo. Imagine só. Acreditem ou não, pessoal, essa lareira é de 1515. A estrutura tem que ser mais antiga do que esse ano, 1515. Meu Deus. Mais de 5 séculos. Mais de 5 séculos de idade, que estrutura antiga. Que privilégio ver isso e compartilhar com vocês. Tudo permaneceu intacto aqui dentro. Ok, temos talheres. Acredito que não seja prata, já que não diz nada relacionado à prata de lei. Sabe o que é louco? Você vê se você
Não sei se você consegue ver isso na câmera. Infelizmente, a câmera nem sempre capta todos os detalhes como eu gostaria, mas esse aqui diz M. Bell. O que eu presumo é isso. Essas são as iniciais das pessoas que usavam os talheres nesses utensílios de cozinha. E cada membro da família, cada indivíduo, tinha seu próprio conjunto de talheres. Cadeiras muito bonitas aqui. As fotos não parecem muito antigas. Eu realmente gosto disso aqui, muito legal. Uau, olha toda essa vidraria brilhante. Oh meu Deus. Galera, estou completamente pasmo. Tudo está intocado, completo, intacto. Congelado no tempo. Estamos indo para a próxima parte, só que não foi indicada. Essa cadeirinha de bebê aqui. Você não vê isso com frequência na França. Há 2 bancos de pedra ao lado da janela. Isso é muito comum em Portugal. Até a porta tem entalhes. E isso nos leva para dentro de outro cômodo pequeno com degraus aqui. Na verdade, bem aqui está a minha porta principal conectada à ponte. Retrata lindamente a vida dos caçadores. Ok, lugar estranho para um banheiro, mas talvez, se você precisar dar uma rápida mijada antes de sair pela porta da frente, pode ser útil. Ok, temos comida ali. Quero saber a data de validade. Ok. Acho que vocês não conseguiram ver isso na câmera. Mas o que vocês acham que era a data de validade daquela comida? Isso mostra quando alguém morou nesse prédio pela última vez. Eu vou contar para vocês daqui a pouco. Bom, já deixem aí nos comentários. E estou curioso para saber se vocês acertaram no palpite. O que é isso aqui mesmo? Já viu isso antes? Cabeças de javali empalhadas e malucas aqui. 3 delas no total. Além disso, isso aqui está completamente cheio. É só inacreditável. Por que você deixaria isso simplesmente desaparecer no esquecimento? Sala de jantar na cozinha. Nossa, essa geladeira está muito suja. Tem até uma garrafa de orangina ali. Isso está sujo. Olha nesses vasos ou jarros em cima. Olhem isso, pessoal. Essa é a ponte que leva à entrada principal. Este é o fosso.
Outra lareira bonita aqui. Eu realmente adoro o trabalho em pedra. Não só a balança vintage, mas também como tudo está tão impecável e bem organizado. Os pratos e as xícaras e canecas pequenininhas. Também vou te dar uma ideia dos pátios internos que vamos explorar daqui a pouco. Ainda assim, há um poço e parte do castelo visíveis ali. Bem, tem uma última porta aqui. Você provavelmente está curioso para saber o que tem ali, sabe? Às vezes encontramos lugares que ainda têm eletricidade funcionando. Este provavelmente é um desses lugares, já que você pode ouvir os geradores funcionando, ou pelo menos alguma coisa ainda está funcionando aqui. É tão estranho porque eles não desligam isso. É hora de te contar a resposta agora, mas antes, só vou fechar a porta atrás de mim. A lata ali com legumes disse: 1 ano. Acertei ao supor entre 5 e 10 anos. Está abandonado desde 2017. No momento da gravação disso, é 2024. Isso significa 7 anos. Eu acertei quando disse entre 5 e 10 anos, né? Que tal você deixar aí nos comentários de novo? Estamos de volta à nossa sala central novamente, onde começamos essa exploração. Agora é hora de ver o que tem atrás dessas portas intrigantes, com as janelas de vidro. Uau, mais trabalhos em madeira. Eu realmente gosto das janelas. O fato de como a luz natural simplesmente atravessa essa sombra que já foi vibrante. Pequenas teias de aranha entre a luminária. E, claro, um móvel francês, essa maravilhosa chaise, mais longa. Toda a decoração ainda está em exibição. Até uma pedra aqui, um globo ali, você provavelmente pensa, o que estou ouvindo? Sim, é uma estrutura antiga, muita marcenaria. E é muito barulhento, mas isso na verdade... Os outros caras só estão andando aqui. A luz passa pelas janelas artísticas e cai sobre a velha escrivaninha. E é fácil imaginar alguém trabalhando aqui, se aquecendo na lareira e parando para olhar o jardim. A marcenaria robusta e detalhada deste cômodo chama a atenção de imediato. Cada painel e viga revela o cuidado de quem dominava o ofício. Cômodos como este não fingem simplesmente guardar o que o tempo deixa para trás? Que espaço agradável! Acho que a lareira é definitivamente o mais maravilhoso deste cômodo. Olhe para a pedra aqui. Ela até brilha muito na câmera. Na verdade, são os registros médicos de um dos últimos proprietários. Certo, então temos a senhora Marguerite. Tudo bem, isso é de 2019, então faz 5 anos. Talvez o 10 fosse antigo e já estivesse vencido. Senhora Marguerite. Impressora Brother é um modelo mais antigo, mas eu mesmo tenho uma impressora Brother em casa. Tem mais algumas portas aqui.
Esta aqui conecta a outra parte pequena com uma porta que levaria ao pátio interno. Os antigos proprietários claramente amavam seus cachorros. Esses troféus foram conquistados em pequenas vitórias de competições locais, muito provavelmente provas de campo ou exposições de cães de caça. E nas paredes ainda podemos ver alguns dos rostos dos cães que eles criavam. Uau! Aqui temos várias portas novamente. 1, 2, 3, até 4. Essa aqui abre. Aliás, eu não gosto muito dos azulejos no chão aqui. Mais um cômodo. Tem muitas lareiras neste lugar, mas com um clima assim. Salas gigantes e também uma quantidade enorme de quartos neste castelo. Durante o inverno, na região dos Alpes, fica muito frio. E isso também é muito legal. Na verdade, que é como, por exemplo, eu quero chamar Raimo agora de QR, então eu aperto R aqui. E olha, aparecem as páginas do R com todos os endereços e números de telefone. Então eu acho que este definitivamente era um escritório onde eles já trabalharam com algum negócio. A cadeira de rodas é definitivamente um sinal de que Dona Marguerite envelheceu. Encontramos os registros médicos dela, o último de 2019. Nesse mesmo ano, Dona Marguerite faleceu aos 96 anos de idade. Com a partida dela, o castelo ficou em silêncio. Uma vida inteira foi vivida dentro dessas paredes, quase um século, e então tudo simplesmente foi deixado como estava. Você sente a presença dela nos menores detalhes, como se a casa ainda estivesse esperando ela voltar. Ah, tinha até um cofre ali. Bem, temos um barômetro. Isso, na verdade, era de uma empresa do norte da França. São realmente 4 camadas com letras e 2 chaves que você precisava para abrir este aqui. Outro brasão de família. Isso pertence a uma antiga casa príncipe alemã, os condes de Leiningen. Seja uma ligação familiar ou simplesmente uma peça histórica, algo valorizado por alguém é tão antigo quanto o próximo item que encontramos. 1889. Eu disse que havia uma porta onde ficavam todas as garrafas de vinho e bebida. Eu te disse que está bloqueada. Essa aqui, as mesas estão bem na frente dela. Isso, na verdade, nos leva a uma das torres do castelo. É um arquivo completo. Isso seria uma ótima caverna do homem. Que trabalho em madeira adorável aqui. Coleção completa, olha essa aqui. Olha isso. Acabamos de encontrar toda a coleção de sapatos, botas e também muitos saltos. Dá para ver que as prateleiras de madeira foram completamente consumidas.
Uau, isso leva a um porão. Beleza? Não vou mentir. Essa escada de madeira parecia meio suspeita, mas não é. Mais armazenamento de vinho. Uau! Olha essas teias de aranha cobertas de mofo. Que nojo. Eu acho que esse porão vai ser bem grande, para ser sincero. Uau! Claro, você espera armazenamento de vinho, mas tem muito mais aqui. Você acredita que muitos desses vinhos ainda não estão prontos? Eu digo muitos, mas na verdade a maioria, quase todos eles, ainda não foram finalizados. Bem, eu nunca mais na minha vida beberia esses vinhos, mas esses ainda estão na folha e na verdade são um dos meus favoritos da região de Bordeaux. Eles são de 1999. Então vamos voltar. Essa é a nossa conexão para mais um nível. Veja esse relógio de pêndulo. Louco. Gosto muito desse armário de canto. Olha como ele abre. Uau, portas côncavas, livros bem antigos aqui dentro. 1838. Biografias. Também olhe esses potes gigantes. Que lugar, que lugar. Essas molduras antigas nas paredes nos lembram que a história desse lugar não só atravessou séculos, mas também mudou de mãos, de identidades e de destinos muitas vezes. Agora, antes de mostrar todos os quartos gloriosos, vamos falar um pouco sobre a história que moldou tudo o que você está prestes a ver. Depois de seu primeiro senhor conhecido, a propriedade entrou em um novo capítulo em meados de 1400, quando outro membro da linhagem, Boonville Carl Philibert, jurou formalmente lealdade aos poderes regionais da época. Durante os anos 1500, a família permaneceu ligada à terra, passando a responsabilidade de geração em geração. No início dos anos 1700, uma filha da casa levou a propriedade para uma família nobre diferente através do casamento, uma mudança que redefiniu quem administraria a propriedade por gerações. E no século XIX, ela foi passada mais uma vez, primeiro para um tabelião e depois para outra família, cujos descendentes permaneceriam ligados ao castelo até a Era Moderna. No final, o longo arco de herança e tutela silenciosa permanece inconfundível. Este é o único depósito. Ah, mas veja isso. Tem uma escada subindo. O quê? E ela não leva a lugar nenhum. Para onde isso levaria? Uau! Tem muito espaço de armazenamento aí dentro. Tenho certeza de que vai ter alguns tesouros bem antigos aqui em cima. – 1941. Deve ser de alguns rótulos de vinho deles. Vou trazer para cá.
Incrível. Os restos daquele pássaro empalhado ali, manequim aqui. Uau, o que é isso? Fácil. É de 1911. Costumava ter uma cama aqui, então acho que era para alguns dos empregados ou criadas deles. Olha só isso. E também este espelho maravilhoso. Olha esse relógio. Em francês, esse item se chama reluge. Eles são extremamente valiosos e vamos encontrar vários deles, todos peças únicas dentro do chateau. Máquina de escrever. O que está trancado? Há tantos jornais, eles realmente parecem muito antigos. Vou tentar pegar um, se for possível. Ok, então eles são de 1960, dá pra ver? Tem um visual bem vintage, tudo também em preto e branco. Vamos colocar esse de volta e depois de colocar cuidadosamente os jornais de volta do jeito que eu encontrei, vamos ver que outros tesouros estão escondidos neste sótão. Também ainda podemos ver o estojo de um violino ali. E até continua aqui. Eu tenho que cavar um pouco, você pode imaginar, acho que vai ser um grande. Eu não sabia o que tinha nessas escadas, eu mesmo ainda não vi, então pensei, vamos dar uma olhada. Já que estamos aqui agora, encontramos aquela escada. Tem uns telefones bem antigos aqui, são daqueles de botão, talvez pareçam mais velhos do que realmente são, mas com certeza são vintage. Uau, ok, aquilo ali está muito tentador. Isso é muito tentador. Uau! Não, de jeito nenhum. Claro, se isso for seguro. Até agora, tudo certo. Estou prestes a entrar e subir até o topo da torre do castelo. Isso é insano. A cidade alpina inteira daqui pode me ver aqui em cima, por isso estou me abaixando um pouco. Mas isso é incrível. Que vitória hoje. Galera, esse foi um momento memorável da minha carreira de exploração e também dessa exploração em particular. Beleza, estamos descendo agora porque já vimos o sótão, mas ainda não vimos o andar com todos os quartos incríveis e deslumbrantes. Então, estou tão ansioso quanto vocês para ver isso, para mostrar para vocês. Vamos lá! Agora, olhem para essa porta de madeira enorme, pessoal. Vou dar um empurrãozinho
e ela se abre para outro espaço mágico. Uau! Aqui está de novo. Uma tapeçaria tão bonita e detalhada ali, outra lareira enorme, outra tapeçaria em uma moldura aqui e mais taxidermia. E bem, entrando no primeiro quarto deste andar, uma cama francesa típica, um belo papel de parede está adornando as paredes e dá para ver alguns sinais de vazamento e umidade. Como a maioria dos quartos nessas propriedades, ele tinha seu próprio banheiro privativo, seu próprio espaço privado para cuidados pessoais. Tomar um bom banho, porque como você pode ver, tem uma banheira aqui. Vasos sanitários, eles ainda estão aqui. A importante história religiosa por trás desta propriedade fica evidente em cada centímetro do espaço. Uau! Olha todos esses enfeites, o pequeno depósito de porcelana, pequenas cruzes e artefatos religiosos. E, de certa forma, peças como esta contam uma história maior. Elas sugerem uma família cujo destino e cujos laços com a igreja eram profundos durante as guerras religiosas. Isso era importante. Garantia proteção, influência e um espaço no poder instável da coroa. Muitas propriedades rurais foram saqueadas ou destruídas, mas esta ficou sob um tipo diferente de proteção. A família que morava lá ocupava cargos próximos à monarquia. Seus membros eram arcediáconos, cavaleiros e enviados reais. A lealdade deles os protegia numa época em que isso muitas vezes significava sobrevivência. E com o castelo situado no alto das montanhas, longe dos combates mais intensos, ele escapou do destino que levou tantos outros. É por isso que ele ainda está aqui hoje, não apenas porque foi construído de forma sólida, mas porque o nome por trás dessas paredes tinha peso em um dos séculos mais violentos da França. Acho que este foi um dos últimos proprietários. Acho que o homem faleceu primeiro, já que os registros médicos de 2019 pertencem à senhora Marguerite. Esse é um vídeo muito longo, pessoal, e eu já disse isso antes, e sei que vocês realmente não se importam com a duração desses vídeos. Já que vocês apreciam nosso estilo, capturando os detalhes e realmente explorando esse lugar, em vez de só passar correndo. Eu adoro o bordado dessa cadeira. Uau! Isso é tão precioso de novo. Olhe para esta antiga fotografia desbotada de um dos ancestrais deles. Definitivamente parece uma mulher muito rica e nobre. Ainda assim, alguns laços ficam. Há milhões em posses e antiguidades, obras de arte e objetos de valor dentro do castelo. Olhe para este relógio incrível de novo, isso é puro esplendor. O dono novamente, e sua fotografia, capturada com seu cachorro e também com os vasos. Espelho. É difícil de acreditar, um lugar realmente aristocrático, uma história rica. Temos colares e rosários lá dentro. Pequenas bíblias de bolso. Isso aqui provavelmente também está cheio de roupas. Ah,
Outro colar aqui nessa camisa. Ainda algumas moedas antigas de franco da França. Luvas de couro, uma caixinha de joias da mulher. Ainda, sim, isso mesmo, ainda tem joias dentro. Acho que esse lugar nunca foi encontrado por ladrões. Vamos entrar na loja. E aqui estamos, no infame quarto onde passei a noite. Esta foi a minha cama. O quarto principal, pelo menos se eu tiver que julgar pelos retratos, mas especialmente por esta cama incrível. Isso entra na lista das cabeceiras mais bonitas que já vi. Um dia, um príncipe deve ter dormido neste quarto, e ainda assim, na noite passada, fui eu quem estava deitado sob esse antigo teto de madeira. Então me diga, você conseguiria se imaginar dormindo em um lugar como este? É inacreditável, é realmente incrível. Ah, e H. Lippmann tem esse lustre de vidro e olhe aqui. É realmente como se estivéssemos entrando em uma era do tempo que já se foi há tanto tempo. É como um museu realista que nos leva de volta àquela era passada. Uma lareira de mármore e cadeiras. É apenas um resumo do que vejo agora, mas também é um momento em que realmente percebo como isso é possível. O que exatamente são essas coisas? De novo, elas vinham de botas que você podia aprender nas botas que tipo Carboys e outras coisas tinham. Se você souber, deixe aí na seção de comentários. Aqui está o clipe, provavelmente para aprender. Olhe para a mesa da secretária. Aqui, um retrato provavelmente dos anos 1700 ou 1800. Verifique atrás das venezianas. Os pássaros tentam fazer um ninho aqui. E acima, aqui na torre do castelo, há outro banheiro para o restante. Nos quartos atrás do quarto principal, encontramos o espaço onde as crianças costumavam dormir sob supervisão. E também há uma foto antiga de turma aqui. Hora de voltar ao salão central no andar de cima, um espaço que antigamente reunia toda a casa. As pessoas liam perto da lareira e conversavam baixo enquanto anoitecia. As prateleiras ainda guardam seus velhos volumes. Eu adoro a pedra Lareira Angelo. As ferramentas permanecem lá. A.A. Bellows, Les Merveilles de l'Art Moderne. As Maravilhas da Arte Moderna, 1886. Veja isso. Ainda há sabres aqui. Pelo menos eu acho que eram para esgrima, na verdade. Roda de fiar inacreditável. Finalmente posso ver a tapeçaria de perto agora.
Chaves gigantes aqui, piano de brinquedo. Mais coisas, pássaros aqui no canto. Temos detalhes adoráveis novamente. Deixe-me ver todos os destroços. E sim, mais um quarto. É bem possível. Isso era para as crianças. Lareira de madeira. Essas são geralmente muito antigas. Encontramos uma de 1515 no salão enorme lá embaixo. Cadeira bonita. Novamente, mais alguns enfeites. Elas também são pintadas, como eu disse, em enfeites, mas também há pinturas com esses pássaros. Também onde temos um banheiro privativo pequeno. Então, devagar, mas com certeza, estamos indo para o corredor final deste andar. Uau, olha, essa é uma pintura do castelo. Essa é a ponte, o fosso, a torre do castelo, com a entrada principal e principal. Isso é tão bonito. Uma pintura realmente linda. Mais um quarto. E, sinceramente, você pode entender porque não nos importamos muito de não ter dormido uma noite aqui. Claro, o hotel é um pouco mais quente, um pouco menos empoeirado, mas este não foi um lugar ruim, de jeito nenhum. Se você tiver que escolher um lugar abandonado para dormir, este vlog é novamente tão precioso. Dentro da lâmpada de vidro, e então vamos ver o que tem atrás. Aqui, acho que tem um guarda-roupa. Ah, é um closet. Os últimos detalhes. Quarto espaçoso para guardar itens. A cadeira está danificada aqui e atrás dela, um pouco escondido, está outro retrato maravilhoso. Quarto pequeno, provavelmente já foi de uma criança. Cada cômodo tem belos castiçais antigos com folhagem dourada, os relógios franceses, um espelho e a lareira. A maioria é feita de mármore. Olha, os elefantes, que legal, parece um buraquinho. Ou para os livros. Isso com certeza era um quarto de criança, dá para perceber. Também tem um livro de colorir aqui. Acabei de tentar abrir essa porta, ela leva para o outro quarto ali. Então, eu te disse que só podemos acessar pelo pátio interno, e prometi que também ainda vou te mostrar o pátio interno. Quero te convidar gentilmente para me acompanhar na última parte dessa exploração memorável aqui na França. Então, finalmente, aqui estamos no pátio interno. Ponte.
está tudo muito tomado pelo mato, a vegetação está bem escassa. Ainda há uma estátua ali. Ainda há um pequeno jardim. Há muitas fezes de pombo aqui. Bem, esta é a porta, não consegui abrir. Essa porta também não consigo abrir. Mas o que eu quero te mostrar, acho que você vai apreciar o esforço. É outro quarto e acho estranho que este seja separado. Alguém tem alguma ideia do porquê disso? Eu adoraria ouvir a opinião de vocês, porque não tenho certeza se existe um motivo prático por trás disso. Mas por que você faria um quarto aqui? Com um carro para isso? De novo? O jardim realmente parece um terreno baldio. Esta é a muralha fortificada na parte de trás. O outro lado está bloqueado pelo fosso. Você pode pensar, é moreno, isso nem é tão alto. Qual o problema? Bem, espere até você ver o outro lado. Já que não terminamos o vídeo na torre grande, talvez a gente possa terminar na pequena. Então eu abro o caminho pela vegetação e a primeira coisa que vejo é que há alguns vasos aqui. E a porta para este nível está simplesmente aberta. Outro cofre. No mais, parece que este nível da torre é basicamente bagunça e armazenamento. E falando sobre o cofre, ele parece bastante familiar ao outro. E na verdade, ele foi feito pelo mesmo fabricante. Uau, que reunião tempestuosa! Agora vamos tentar ver o que mais resta nos outros níveis das torres. Mas a natureza não tornou isso nem um pouco mais fácil para nós. E também esta porta, depois de um pouco de empurrão, simplesmente se abre. Ao entrar, meus olhos imediatamente caem sobre este lindo piano vertical de Paris. E isso me faz pensar e perceber, até agora, não encontramos um piano. Tantos tesouros lindos e ainda assim nenhum piano. Já foi outra lareira uma vez. Outro quarto. Uma velha máquina de escrever está no chão, das marcas Remington, as famosas, as melhores daquela época. Rádio de vila e peças de um jogo muito antigo. Não tenho certeza se as escadas finais vão ser tão resistentes. Não são. Dá para ver claramente que a câmara final da torre foi muito exposta aos elementos ao longo dos anos. Há um momento, antes de deixar um lugar como este, em que o passado parece mais próximo do que a poeira no chão. Porque isso não era apenas uma propriedade rural, ela já pertenceu a um homem que era confiado com missões capazes de fraturar reinos. Ele foi enviado à Escócia durante a crise de Maria Stuart, navegando por uma corte onde qualquer passo em falso poderia iniciar uma guerra. Sua diplomacia estabilizou uma monarquia no exterior e assegurou à sua família um lugar duradouro junto à coroa francesa. Mas a história nunca segue em linha reta. Gerações se passaram, a sorte mudou e, aos poucos, o castelo foi ficando silencioso. E, mesmo assim,
essa história insiste em não acabar em silêncio. Já se passaram anos desde a nossa visita. Agora, a família resolveu o que mantinha a propriedade em limbo: a sucessão, os impostos e a papelada, que muitas vezes selam o destino de tantas casas antigas. Então, esse final não é decadência, é retorno, um momento raro em que a história não se apaga, mas volta à luz. Obrigado por assistir a este vídeo até o final. Se você gostou deste vídeo, por favor, clique em curtir e se inscreva no canal. Na próxima vez em Explomo, voltamos à França para investigar uma cápsula do tempo de uma década deixada por uma pianista e sua família.